vamos crochetar juntos essa bolsa que vocês pediram muito lá no meu perfil. Para essa peça, vocês escolheram a combinação chocolate e verde chá. Eu vou utilizar a fita de malha da Meliá, vou utilizar também uma agulha número 5, uma tesoura, uma agulha de arremate e a colinha de tecido. Eu gosto muito de utilizar essas colas siliconadas, eu acho que secam super rápido e não deixa a peça onde ficou a colinha durinha. Então, bora lá e vamos começar. Vou iniciar fazendo um nozinho corrediço, então só dar um nozinho no início e vou fazer 36 correntinhas. Cuidem muito para as correntinhas de vocês ficarem o mais parecida possível, todas do mesmo tamanho. Então vão fazendo e vão ajustando, arrumando e dando uma olhadinha se todas elas estão bem iguaizinhas. 36 correntinhas. Então a partir de agora eu vou fazer a mesma sequência de pontos até o final. Se você optar por uma bolsa menor ou uma bolsa maior, é só fazer uma quantidade menor de correntinhas ou maior lá aqui no início. Lembrando que ela precisa ser sempre correntinhas pares. Então agora, ao invés de pegar aqui nessa correntinha de cima, eu vou virar o meu trabalho e aqui atrás, nessas correntinhas, elas se formam esses calombinhos. E é aqui que eu vou pegar os meus pontos a partir dessa carreira. Vou pular o ponto aqui da minha agulha, vou no próximo ponto, aqui, pego o fio do novelo, dou uma subidinha, não deixa ele muito apertado, dá uma alturinha nesse ponto e faz um ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou pular um ponto, venho no próximo e novamente alonga o fio e faço mais uma correntinha, mais um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, alonga o fio e um ponto baixo, uma correntinha. Se você preferir trabalhar com outro tipo de fio, também fica muito linda com fio de poliéster. Eu fiz uma no fio de 8 milímetros, eu gostei muito do resultado dela, acho que ficou muito linda. Eu gosto muito da fita e do fio de poliéster por conta do espaço interno da bolsa. Como ela é uma bolsa grande, eu acho que trabalhar com um fio que vai dar menos peso vai ficar melhor. Então o fio de malha ela vai acabar ficando um pouco mais pesada. Então eu não optei para esse modelo de peça, o fio de malha, por esse motivo. Então, aqui no próximo, pulo esse pontinho e venho no próximo. É a mesma sequência de pontos até o final. Faço uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto baixo alongado, uma correntinha. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo alongado e uma correntinha. Aqui. Para quem não conhece a fita de malha, ela é uma delícia de trabalhar, ela desliza muito bem na agulha e o legal dela é que ela traz bastante estrutura para a peça. Essa aqui é uma peça que pede um pouquinho mais de estrutura. Uma das opções para eu trabalhar a fita de malha, além do conforto para crochetar, é a estrutura que ela traz. Então, vou trabalhando desta forma até o final da minha carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, pulo esse pontinho, vou aqui no último ponto, ó. Observem que aqui tá o meu nozinho e aqui é o meu último ponto. Então, pulei esse, vou aqui nesse último pontinho, aqui, faço um ponto baixo alongado. E agora, para virar, eu vou fazer 2 correntinhas. Viro a minha peça. Aqui, vou pular esse ponto da agulha
Ó, fiz as minhas 2 correntinhas e esse aqui é o primeiro ponto. Vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo. Se você tiver dúvida, o segundo ponto, ele fica sempre em cima de onde forma o buraquinho da carreira anterior. Então, pula esse pontinho aqui e vem nesse. Faço um ponto baixo alongado e uma correntinha. Essa é uma peça muito gostosa de crochetar e ela a sequência de pontos dela é uma peça que rende e é uma peça que fica muito bonita. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui, pula esse pontinho, que é o ponto baixo da carreira anterior, e venho nesse, que é onde forma o buraquinho, porque eu pulei um ponto na carreira anterior. Faço um ponto baixo alongado, uma correntinha. A mesma coisa, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo alongado, uma correntinha. E é assim até o final. Muito importante, observem à medida que vocês vão crochetando a peça, se não esqueceram de fazer a correntinha entre um ponto e outro, porque isso faz a total diferença, vai ter que desmanchar, então você vai crochetando e vai dando uma olhadinha. Se vocês pularam todos os pontos e fizeram a correntinha entre um ponto e outro. Faço a correntinha, pulo um ponto, subo, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto. Alonga bem esse ponto, não deixe ele apertado, tá? E uma correntinha. Aqui, ó, chegando ao último ponto dessa carreira. Observem que se eu pular esse ponto, o ponto que eu deveria colocar é esse aqui. Só que para minha peça subir bem retinha, eu vou colocar ela nesse pontinho aqui, ó. Até porque se eu colocar nesse, olha só como vai sobrar uma pontinha aqui, ó. Então eu vou colocar aqui na minha última, o meu último pontinho, que é a subida da carreira anterior. Então vou colocar aqui, faço alongado e um ponto baixo, subo, faço 2 correntinhas para virar, vira a peça e continuo da mesma forma. Pulo o ponto da agulha e venho aqui no próximo ponto, que é o ponto que tem o buraquinho aqui embaixo, ó. E faço um ponto baixo alongado. Continuo da mesma forma, a mesma sequência de pontos vai ser para a peça inteira, para a lateral, para os bolsos. Então não tem segredo, é uma peça muito fácil mesmo, muito rápida, muito gostosa de crochetar. Fica uma combinação de pontos muito bonita. Ó, chegando aqui ao final dessa carreira, vou fazer aqui, alongo o ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha. Lembrando, né? Eu vou pular um ponto, o ponto que eu teria que pegar era esse, só que eu vou pegar esse da lateral. Olha só, vou mostrar de novo. Pulo um ponto, o próximo seria esse aqui. Só que eu não vou colocar nesse aqui, eu vou colocar nesse aqui do ladinho, pegando sempre 2 alcinhas, para que essa minha peça suba bem retinha na lateral. Aqui, subo 2 correntinhas e vira a peça. E ela vai ficando desta forma, vai arrumando, vai ajustando, vai formatando a peça, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 21 carreiras iguais a essa que a gente fez até agora. Então, sobe 21 carreiras. Quando eu chegar na minha 21ª carreira, eu retorno aqui. 21ª carreira prontinha. Deixei para finalizar aqui junto com vocês. Antes de finalizar a peça, deixa eu mostrar o tamanho que ficou a minha. Então, olha só,
ela ficou com 32 centímetros de largura por 24 de altura. Se a sua peça ficar um pouco menor, não tem problema. Depende muito da tensão do ponto e até se por um acaso você optou por outro tamanho de agulha. Então isso vai influenciar também no tamanho da peça. Se de repente você escolheu outro fio, que ele seja com espessura um pouco mais fina, um pouco mais grossa, também vai influenciar. Então você vai adaptando a sua peça, o tamanho, a quantidade de correntinhas inicial, de acordo com o que vocês querem, do objetivo que vocês querem para a peça de vocês. Aqui, essa última correntinha, lembrando, né? Pulo essa, ao invés de pegar aqui, vou pegar aqui na minha lateral. Vou pegar o fio do novelo, dou uma alturinha e a partir de agora eu já começo com o fio novo para poder fazer o acabamento da minha peça. Então a carreira de acabamento eu já começo aqui trocando a cor do meu fio. Faço um ponto baixo com a cor antiga, alongo, e ao invés de eu pegar o mesmo fio, eu vou pegar na cor nova, assim. O fio que vocês fizeram, o corpo da bolsa, já pode cortar. E aqui eu já vou continuar o meu trabalho arrematando o fio do corpo da bolsa. Ó, dá uma puxadinha, segura o fio aqui junto com o trabalho. Esse fio verde depois eu vou arrematar. E aqui, ó, vou colocar a minha agulha já na primeira alcinha. Vou puxar e fazer um ponto baixo. Essa carreira de acabamento, ela é inteira em ponto baixo. Lembrando que aqui nós temos duas carreiras, então eu tenho que fazer 2 pontinhos. Então aqui na lateral eu subi um ponto baixo e continuo fazendo os meus pontos baixos, pegando nas 2 alcinhas de cada um dos pontos. E vai arrematando, vai escondendo esse fio para depois poder fazer a colinha. Para essa peça, vou fazer o acabamento por toda a bolsa, fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos. Vou fazer aqui, essa lateral aqui, sem contar essa viradinha aqui, eu vou fazer com 19 pontos. Então, desconsiderando cada um dos pontos da ponta, que são os pontos de virada, no meio, no intervalo deles, vai ter 19 pontos. Por que é importante você ir contando? Porque a mesma quantidade de pontos que tiver aqui, vai ter que ter no lado de cá. A mesma coisa aqui e aqui, para depois essa peça fechar bem certinha. Então, aqui vou fazer com 19 pontos. Sempre que fizer, vai pegando as 2 alcinhas, para evitar que fiquem buracos na peça, e vai ajustando os pontos. Cuidem para todas elas ficarem do mesmo tamanho, com a mesma tensão de ponto, para esse acabamento ficar realmente bem bonitinho. Olha só, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui, se você observar, ele tem um buraquinho nesse lado de cá. Se eu fizer aqui, ó, vai ficar um buraco muito grande nesse acabamento. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele fica um pontinho meio escondidinho, mas vem aqui e pega sempre só as 2 alcinhas, olha só. Aí fica um pontinho para baixo. Isso vai evitar que a peça de vocês fique esburacada, ó. E continua crochetando. Quando chega nessa aqui, às vezes é um pouquinho mais trabalhoso de pegar, mas dá outro acabamento para a peça. Crochê paciência, crochê delicadeza em cada um dos pontos.
e isso faz uma total diferença na peça final. Então vale a pena caprichar e cuidar de cada uma das etapas. Chegando aqui ao final dessa primeira lateral, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer o meu 19º ponto aqui. Então, como eu comentei, eu tenho que ter 19 pontos no intervalo de cada uma dessas laterais. Vou fazer agora a minha lateral, minha primeira lateral. Olha só. Vou pegar nesse pontinho aqui, bem da pontinha, bem da quina. Vou fazer um ponto baixo virado para essa lateral aqui. Agora, para começar a fazer a minha quina, vou fazer um ponto aqui inclinado para minha ponta. Isso aqui é muito importante. É isso aqui, a direção como eu coloco a minha agulha, como eu puxo o meu fio, é que vai mostrando a direção aonde eu quero ir com os meus pontos. A intenção que eu quero para os meus pontos. Então, vai ajustando, vai colocando o ponto de vocês para onde vocês querem que ele fique. Olha só, esse eu puxei para cá, esse eu puxei para cá e agora eu vou puxar para o lado de cá, que é onde eu vou começar a fazer a outra lateral. Coloco aqui e para cada uma das minhas laterais eu vou fazer 3 pontos baixos. Dou uma puxadinha nesse fio, que é o fio lá do início das minhas correntinhas, só para poder arrematar. E agora já sigo arrematando esse fiozinho aqui. Agora, no lado de cá, já pego o meu fio aqui, faço um ponto baixo. Aqui eu fiquei com 19 pontos de intervalo. Aqui eu vou ficar com 31 pontos de intervalo entre uma quina e outra. Vou seguir fazendo essa lateral e retorno com vocês assim que eu chegar nesse pontinho aqui. Chegando aqui a mais uma lateral, vou fazer o meu 31º pontinho. Aqui, mesma coisa dessa quina. Vou pegar aqui no meu pontinho, no meu último pontinho, bem na pontinha. Vou fazer um ponto baixo virado para cá, um ponto baixo inclinado para a lateral. E agora já viro a minha peça e faço o meu ponto baixo para essa lateral do lado de cá. E ó, mais uma vez, 19 pontos, outra quina e 31 pontos. Retorno com você quando eu estiver chegando no lado de cá. Chegando aqui ao final da carreira, vou finalizar aqui, ó, 31 pontos aqui, 31 aqui e 19 em cada um dos lados. Aqui então eu vou pegar, fazer a minha quina, vou colocar um ponto virado para cá, um na diagonal e vou fechar a minha carreira. Pode cortar aqui a fita, puxa todo o fio para fora. Agora é só finalizar a peça. Olha só, eu vou simular um pontinho aqui para o fechamento da carreira. Coloco aqui, passo a agulha por baixo das duas correntinhas, passo lá para trás, arruma a peça, ajeita o pontinho para ele ficar bem certinho, vira. Aqui atrás tem esse calombinho que se forma, eu vou pegar nesse calombinho e mais entre as duas correntinhas, olha só. E vou passar o meu fio no meio aqui das duas correntinhas do último ponto. E fica dessa forma. Arruma agora, deixa ele bem certinho, igual a todos os demais. E fica desse jeitinho aqui. Então, todas as quinas bem certinhas, ó.
Aqui a gente sempre molda o trabalho com as mãos. No lado de cá, a mesma coisa. E aqui também. Eu vou explicar como é que vai ser feito cada uma das etapas. Você vai fazer outra parte igualzinha a essa, 36 correntinhas, subir 21 carreiras e fazer o acabamento. Aí depois já pode arrematar todos esses fios, corta aqui bem rente, passa a colinha para não soltar mais. Para a lateral da peça, eu vou iniciar crochetando com 10 correntinhas e vou subir 73 carreiras. E agora, cheguei aqui, ó, eu já adiantei a minha, cheguei aqui ao final e vou desmanchar esse aqui, coloco aqui e faço igual fizemos na outra, no corpo da bolsa para o acabamento. Vou iniciar fazendo o acabamento na outra cor. Então, pego aqui, já posso cortar o fio marrom e vou fazendo pontos baixos por toda a lateral da peça. Coloquei o meu fio aqui, só seguro para ele não escapar o verde e já passo uma correntinha, dá uma puxadinha aqui nos fios só para ajustar os pontos e vou para a próxima já arrematando o fio marrom. Sigo com pontos baixos por toda a lateral da peça. Sempre pegando em mais de uma alcinha. E essa aqui é feita da mesma forma que foi feito o corpo da bolsa, com as quinas dos 3 pontos e sempre pegando nas 2 alcinhas para ficar um acabamento melhor. Vou passar por toda a minha peça e retorno com vocês. Para o bolso, você pode fazer um pouquinho menor. Eu fiz 34 correntinhas, subi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras e fiz aqui o acabamento só na parte de cima. Aqui solta o fio e é só deixar assim a pontinha para depois costurar. Então vai ficar dessa forma. Vou fazer então 2 partes iguais do corpo da bolsa e o bolso com 34 correntinhas subindo 11 carreiras. E agora eu vou ensinar você a costurar todas essas partes e finalizar a peça. Olha só, já estou com as minhas 2 partes crochetadas aqui, prontinhas. Lembrando que esse aqui é o lado de frente da peça, então cuidem na hora de posicionar a bolsa. Essa aqui também é a parte da frente, então o bolso eu vou costurar aqui, nessa parte da frente. Cuidem para não costurar do lado de trás, para não errar e costurar do lado de trás. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu sempre gosto de usar a agulha de tapeceiro com a pontinha um pouco mais grossa para não entrar na trama do fio, fica mais fácil se for assim. Mas você pode utilizar a agulha que você tiver em casa. E agora, com o fio que é o do corpo da bolsa, eu vou emendar essa parte aqui, vou costurar essa parte aqui com vai e vem, eu vou mostrar para você e depois vamos costurar a parte aqui da frente. Antes de costurar o bolso na bolsa, eu vou mostrar como é que eu arremato as minhas peças. Vou fazer, coloco aqui na agulha de tapeceiro e vou passando de uma forma que eu vejo que não vai atrapalhar a trama da peça. Então vou passando aqui.
Passo por dentro de uns 7, 8 pontinhos, só para deixar bem fixo. É só cortar aqui, ó, bem rente, embaixo do pontinho, mais escondidinho possível. Dá uma levantadinha aqui e coloca a cola. Não precisa ser uma quantidade muito grande para a cola não passar para fora da peça. Até porque, dependendo da cor do fio, às vezes ela acaba deixando uma coloração diferente, o acabamento não fica legal. Eu gosto de dar um pinguinho de cola na parte de baixo da fita que sobrou, e eu também gosto de fazer um pinguinho de cola aqui, ó, na parte de cima, porque daí eu consigo esconder bem esse pontinho. E deixa esse arremate aqui bem firme, bem seguro, ó. Fica bem escondidinho. A mesma coisa com os outros. Já passei por dentro, agora é só colocar a colinha. Finalizei o arremate da peça. Agora eu vou costurá-la na bolsa. Então vou arrumar aqui. Vou decidir qual lado vai ficar para cima e o que vai ficar para baixo. Vou colocar a minha assim. E aqui vou costurar na bolsa. Ajusta bem certinho onde você quer que ela fique. Então, eu gosto que ela sobre bem certinho essa parte verde aqui. Vou pegar um pedacinho de fio. E aqui vou usar novamente a agulha de tapeceiro. Lembrando aqui, tá? Cuidem o acabamento que vocês vão deixar para fora da peça. Estão vendo, ó? Aqui é a parte da frente, onde eu formei os pontos baixos. Olha só como é diferente a parte de trás, ele forma esse calombinho aqui. Então, a parte que eu vou utilizar é a parte da frente. É só colocar aqui, decidir em qual é a altura que você quer o seu bolso e trazer a agulha de dentro para fora. Ó, vou colocar a minha agulha aqui. Deixo um pedacinho atrás só para arrematar depois. E vou passando entre os fios. Eu gosto, como eu já comentei antes, sempre de pegar em mais de um fiozinho. Então eu pego sempre em 2 alcinhas para não correr o risco de esgaçar o ponto. Ó, pro lado de cima, vou num vai e vem. E é só ir passando. A costura fica bem certinha. Por mais que ela seja uma costura aparente, olha só, mal dá pra ver. Fica bem certinha. Aqui nessa quina, cuida para ela ficar bem certinha também, ó, para vir bem no formatinho que vocês querem que ela fique. Passa pro lado de cá. E vai passando. Eu vou fazer a minha costura
até chegar na metade da minha peça. Então, vamos lá, ó. O bolso ficou com 32 centímetros. Então, eu vou dividir ao meio. Vai ficar com 16 centímetros de um lado, 16 de outro. Então, quando aqui com 16 centímetros, o meu ponto de meio vai ser esse aqui. Vou costurar até chegar aqui ao meio. Então, vou colocar um marcador aqui e vou costurar até chegar aqui nesse meio. Quando eu chegar nesse meinho aqui, eu retorno com você. Cheguei aqui à metade da peça do bolso, já tirei meu marcador e agora eu vou subir a costura para dividir o bolso. Então, vou subindo aqui. Cuidem para a trama ficar o mais parecida possível. Tentem pegar o ponto onde ele já sobe, para não mudar a trama da peça. Então, vou subindo. Aqui, por mais que tente fazer com que a trama fique mais escondidinha, ela acaba ficando aparente mesmo. Mas eu vou ser sincera que eu gosto dessa divisão que se forma aqui no meio. Agora, aqui eu vou pegar no lado de cá, mas eu não vou atravessar. Vou fazer assim. E aqui, vou dar uma viradinha aqui no ponto e eu vou pegar só aqui atrás, ó, pra não aparecer o fio marrom na frente. Então, pego só atrás e devolvo lá pra trás novamente. Aqui. Dessa forma, fica bem presinho até a borda e ele não vai aparecer o marrom aqui na parte verde. Volto fazendo e agora sim eu me preocupo em colocar os pontos no mesmo lugar onde eu coloquei os demais, para não ficar mais de uma costura. Volto pelo mesmo caminho. E vou voltando, costurando aqui, costuro do lado de cá e no lado de cá. Essa pontinha vou fazer da mesma forma, costuro aqui para ficar bem aparente, para ficar bem interna, bem costuradinha e não aparecer o marrom. Quando eu chegar nessa parte, eu retorno para finalizar com vocês. Cheguei aqui ao final e como eu comentei, esse finalzinho aqui eu subo, passo por dentro de um pontinho e levo novamente lá para trás, só para fixar bem e para não aparecer aqui na parte da frente o marrom em cima do verde. Vou passar mais uma vez, porque as bordinhas acabam sempre ficando, a gente abre muito, então vou passar mais de uma vez. Vou passar assim. E olha só, fica bem escondidinho. Bem escondido e bem seguro. Ó. Vou arrematar todos os fios e retorno pra gente poder fechar essa peça. Agora já prendi a lateral aqui na peça e vou começar a prender. Então, para prender a peça, a lateral aqui, a minha peça, eu vou fazer um nozinho corrediço. Então, deixei essa ponta aqui maior do que o normal. Vou colocar a minha agulha aqui no topo da alça, da lateral, aqui, e vou puxar pro lado de cá. Depois essa parte aqui eu vou arrematar. Coloco no próximo ponto e faço um ponto
baixíssimo. Esse acabamento vai, no caso que seria o acabamento o acabamento certo, né, da parte da frente, eu vou deixar na parte interna da lateral da bolsa. E na parte de frente, que vai ser a parte mais externa, mais à mostra, vai ficar esses pontinhos aqui como se fosse uma costura. Então, vou de pontinho em pontinho. E vou fazendo pontos baixíssimos. Vai dando uma afrouxadinha, não deixa apertado demais, afrouxa um pouquinho, vai pro próximo ponto. Afrouxa novamente, vai pro próximo ponto. E faz isso por toda a extensão da peça. Já pode tirar aqui o marcador. E continua crochetando. Não tem segredo então, é até o final dessa mesma forma. Eu vou crochetar essa parte até chegar aqui na minha outra ponta. Quando eu chegar, eu retorno aqui. Cheguei aqui ao meu último ponto. Vocês estão vendo que eu trabalho ele bem em cima, lá na base, né? Para que essa peça fique bem firme aqui em cima. Então, ó, meu último pontinho, fechou certinho a quantidade de pontos. Então, tanto da lateral quanto com todo o corpo da bolsa. Agora, é só cortar. Puxo aqui pra fora, depois só levar aqui pra dentro. Levo um pontinho aqui pra dentro. Arremata tanto esse quanto esse fio e é só fazer a outra parte da bolsa. Eu vou fazer a parte de trás agora e eu retorno com ela toda prontinha já, só pra gente finalizar essa lateral. Já arrematei toda a peça e aqui a proposta dela é que ela vire dessa forma pra dentro. Então, para isso acontecer, eu vou passar o meu fio de dentro pra fora. Aqui. Pego todas as alcinhas do lado de lá também, passo pro lado de cá, pego a outra alcinha, passo lá pro outro lado, deixa eu dobrar aqui. Agora, vou pegar no lado de cá, olha só, passando a minha alcinha aqui por dentro, só para ela vir pra cá. Pego a do lado de cá também. Passo aqui, ó, lá pra dentro. Aqui, assim, vai ficar as duas presinhas aqui na parte interna e aqui eu dou um nozinho bem apertado. Ó, vai sumir lá dentro, ó. Mais um nozinho para não escapar. Fica lá na parte interna.
E aqui vou arrematar esses fios, colo e corto. Esse fiozinho eu posso jogar ele lá pra dentro e arrematar aqui pela parte interna da peça. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Tem essa outra forma de fechar, de fazer a lateral dela, que ela fica menorzinha aqui, ó. Ela vai abrindo na parte de baixo. Se você preferir que a lateral fique desta forma, eu particularmente gosto mais assim. Você vai, ao invés de pegar lá dentro na parte verdinha, você vai pegar aqui fora onde começa a parte marrom, onde começa o corpo da bolsa. Automaticamente essa lateral vai querer entrar. Então eu passo o fio aqui e dou um nozinho aqui embaixo. Passo por dentro e dou um nozinho aqui. Então automaticamente essa lateral vai fechar. E para essa peça eu optei por usar uma alça de botão de pressão. Então ela é super prática para quem quiser fazer mais cores da peça. Dá para só ir trocando a alça e colocando, trocando a alça, né? E usando para várias peças. Aqui, ó, nesses buraquinhos da bolsa, eu vou passar a minha alça lá para dentro. Vou sair com ela aqui. E é só prender assim. A mesma coisa do lado de cá, vou fazer assim e atrás também. E a peça fica finalizada. Finalizada a peça. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu crochetei essa peça, a proposta dela era que fosse uma bolsa de praia. Então deixei totalmente aberta aqui em cima para facilitar pegar e tirar as coisas de dentro da bolsa. Mas se você quer trazer essa bolsa para o dia a dia e de repente trazer ela um pouco mais segura, deixar ela mais fechadinha, dá para colocar um botão imantado, 2 botõezinhos imantados, porque é uma peça maior, né? Ou então colocar uma lapela bem linda aqui com o mesmo sintético da alça. Vou trazer algumas propostas para vocês, me acompanhem lá no perfil que eu vou mostrando tudo por lá. Eu espero que vocês tenham gostado de crochetar essa bolsa e quem fizer me marca lá no perfil para que eu possa conhecer o trabalho de vocês.